Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Thiago Nascimento, advogado, e por aqui eu converso muito com você sobre holding familiar, um sistema jurídico que vem ganhando aí o gosto das famílias brasileiras, principalmente porque é um sistema jurídico muito robusto que consegue proteger o seu patrimônio, proteger a sua família de quebra, trazer uma economia tributária bastante significativa. E hoje o assunto que eu quero trazer aqui é o seguinte: holding familiar é um escudo muito importante que você tem à sua disposição contra as arbitrariedades do fisco. E é justamente para tratar sobre esse assunto que eu quero te dizer o seguinte: é muito comum inúmeras notícias envolvendo holdings familiares serem veiculadas na internet de maneira completamente distorcida. E essas informações às vezes causam um certo temor nas pessoas que acham que esse sistema pode ser um sistema que de fato não traz uma segurança jurídica efetiva, enfim, e é o tipo de coisa que as pessoas estão correndo de problemas contra o fisco, não é mesmo? E esse tipo de notícias surge principalmente diante de notícias onde os fiscos estaduais, como por exemplo agora o fisco do Rio Grande do Sul, desencadeou uma série de medidas para fiscalizar essas holdings familiares, principalmente aquelas holdings que envolvem mais de um CNPJ na sua constituição. E quando sai esse tipo de notícia, não faltam pessoas aí na internet que não sabem nada de holding para falar uma série de besteiras e colocar temor nas pessoas, colocando em xeque, assim, a legalidade, a licitude e a robustez desse sistema. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você, porque é muito comum eu atender pessoas e uma das primeiras perguntas: Dr. Tiago, qual que é a segurança que eu tenho desse negócio dar certo? E a segurança que você tem nada mais é do que a lei do seu lado. Pensa comigo, se você vai constituir um sistema de holding familiar usando tudo aquilo que a lei te autoriza, tudo aquilo que a lei permite você fazer, e com isso você consegue uma proteção patrimonial, consegue proteger a sua família e de quebra ter uma grande economia tributária, onde é que pode estar a licitude nesse negócio? E é justamente para a gente adentrar dentro dessas questões que eu vou te convidar agora para a gente fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado sobre essas inúmeras notícias equivocadas que são veiculadas pela internet, dizendo que holding familiar pode ser considerado uma fraude, uma simulação, enfim. Então vem comigo. A arma principal que o fisco usa contra o contribuinte, até mesmo como meios de coerção, para passar medo mesmo, é o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional. Acompanhe comigo a leitura desse dispositivo. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Então, olha só, esse dispositivo aqui é o que o fisco estadual usa para dizer que a sua holding, por exemplo, por ela ter trazido para você uma grande economia tributária, ela simplesmente é uma fraude porque você deixou de pagar imposto. Só que aí, o que acontece? Quando o fisco fala isso, quando são veiculadas essas notícias bestas por aí na internet, ninguém fala o seguinte: opa, mas peraí, eu usei a lei, aquilo que a lei determinada, aquilo que ela me facultava, e com isso eu consegui uma economia tributária. Onde está errado? Qual que é o erro de se fazer esse negócio aqui? Por que agora vai vir o fisco usando esse dispositivo legal e dizer que isso é uma fraude? Você consegue entender comigo que isso não tem sentido nenhum? Se a lei te dá uma determinada prerrogativa e com isso você consegue um benefício tributário, qual que é o sentido lógico do fisco dizer que isso é uma fraude ou uma simulação? E o pior de tudo é que muitas pessoas acreditam nisso. E sabe por que as pessoas acreditam nisso quando vê esse tipo de notícia? Simplesmente porque você, eu, nós estamos cansados de pagar impostos. O povo brasileiro é extremamente explorado no tocante ao pagamento de impostos. A nossa carga tributária não para de crescer. E se a gente for pensar, a gente trabalha, a gente produz simplesmente para pagar impostos. E os impostos vão corroendo o nosso consumo, o nosso patrimônio. E tudo isso vem de uma vida nossa de trabalho. No final das contas, a gente está trabalhando para pagar impostos para um Estado ineficiente, ocioso, inchado e que não traz nada de benéfico para a população. Então vamos continuar. Olha só, nós lemos esse dispositivo, que é o famigerado artigo 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Só que esse artigo ele tem um grande problema e é sobre isso que nós vamos conversar agora. Esse artigo 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional, ele foi objeto de julgamento no STF através da ADIM 2446, que foi concluída em abril de 2022. E nesse julgamento, o STF concluiu que esse dispositivo, esse artigo 116, parágrafo único, ele de fato é um dispositivo constitucional, mas ele só vai valer a partir do momento em que for editada a lei ordinária respectiva. Ou seja, essa lei ordinária ela vai dizer quais são os limites e a forma de atuação do fisco para evitar esse tipo de abuso. Não basta simplesmente o fisco chegar e dizer assim: bom, estou diante de uma holding familiar aqui, estou vendo que ela foi constituída dentro do que a lei faculta, mas aqui teve uma grande economia tributária, então isso aqui é uma fraude ou uma simulação.
vou autuar essa holding familiar aqui com multa, juro, enfim. Não, não é assim que as coisas funcionam, não é assim que a banda toca, porque esse artigo 116 ele exige uma lei ordinária disciplinando a maneira de atuação do fisco para que essa forma de atuação não se torne um abuso de direito, um abuso do próprio fisco em detrimento do próprio contribuinte. Você entendeu então que você, para fazer sua holding familiar, você tem a lei ao seu lado, porque você vai fazer a sua holding de acordo com aquilo que a lei faculta. E por outro lado, quando o fisco vai te fiscalizar, ele precisa também ter o mesmo peso e a mesma medida. E até hoje, a maneira como o fisco vai fazer essa fiscalização, como é que ele vai desconstituir esses atos para então considerar aquilo como uma fraude, uma simulação, essa lei não existe até a presente data. Olha o tamanho do absurdo que nós temos aqui. Pensa comigo, uma família tem um determinado patrimônio. Se esse patrimônio tivesse que ser inventariado, essa família pagaria só de imposto, por exemplo, R$ 100.000. Só que essa família decidiu fazer uma holding familiar e elas pagaram de imposto R$ 10.000, R$ 5.000, a depender de como esse sistema foi constituído. Ou às vezes não pagou nada porque ficou dentro da faixa de isenção. E aí o fisco bate o olho naquilo e fala, não, peraí, aqui teria que ser pago R$ 100.000, pagou menos que isso, é uma fraude, é uma simulação. Isso não existe. Porque quando uma holding é constituída, ela é feita dentro daquilo que a lei determina. Qual seria a lógica, então, do fisco dizer que isso seria uma fraude, uma simulação? A lei fala que eu posso fazer uma coisa, eu faço essa coisa, mas se eu faço tudo diante de uma fraude ou simulação, isso não existe. E é por isso que a gente tem esse artigo e é por isso que a gente tem a exigência dessa lei ordinária para disciplinar a forma de atuação do fisco e os limites de atuação do fisco contra você, contra eu, contra nós, contribuintes. E nesse mesmo julgamento, nessa mesma ADIM 2446, tratando sobre esse dispositivo, olha o que disse a ministra Carmen Lúcia. Não se está a proibir o planejamento tributário lícito, mas a impedir que, sob essa rubrica, se ocultem fatos geradores tributários, mediante simulação ou fraude, que é algo que nunca acontece dentro de uma holding familiar, a menos que essa holding seja feita de forma justamente a buscar uma fraude, uma simulação, que não é o que acontece na grande maioria dos casos, porque as famílias buscam fazer isso de uma maneira lícita, obviamente, para resolver problema e não para buscar problema futuro com o fisco. E nesse mesmo julgado, acrescentou ainda a ministra Carmen Lúcia, que enquanto não editada a lei ordinária que regulamenta o dispositivo, não há como aplicá-la por desconsiderar atos praticados pelo contribuinte. O que ela quis dizer com essa frase, então, que não basta simplesmente o fisco chegar diante de uma economia tributária e dizer que houve uma fraude, uma simulação. Precisa uma lei tratando da forma de atuação do fisco para estabelecer os limites para o próprio fisco. E agora nós vamos passar para um segundo ponto bastante importante aqui. Você não pode confundir elisão fiscal com evasão fiscal. Olha só, dois termos com nome semelhante, mas que são completamente distintos. Evasão fiscal, olha só, evadir. Evasão fiscal é simplesmente você fazer a coisa errada para não pagar um determinado tributo, para sonegar um determinado tributo. Basicamente é isso. Evasão fiscal, evadir, ou seja, fazer a coisa errada. Por outro lado, nós temos a elisão fiscal. Elisão, que não tem nada a ver com evasão. Elisão é você se utilizar da lei, dos meios jurídicos à sua disposição para você evitar de maneira lícita, de maneira correta, a ocorrência de um fato gerador, ou você diminuir os impactos de uma determinada tributação. E isso é uma maneira lícita de você pagar menos imposto. Isso é elisão fiscal. E nesse mesmo julgamento que eu acabei de comentar com você, o próprio STF disse com todas as letras que a simples economia fiscal não caracteriza por si só uma fraude ou uma simulação. Até mesmo porque os livros de direito tributário, doutrinadores bastante conhecidos, a regra é bastante clara e eu vou ler com você brevemente aqui um doutrinador bastante famoso de direito tributário. O contribuinte pode moldar seus negócios jurídicos como melhor lhe aprouver, desde que atue dentro da lei. O simples fato de uma operação ser fiscalmente vantajosa não a torna ilícita. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Ou seja, se eu estou atuando dentro da lei, fazendo exatamente o que a lei me autoriza e tendo uma economia tributária com isso, não há nada errado disso. E é justamente isso que acontece dentro de uma holding familiar. Mas aí aparecem várias pessoas na internet batendo na holding familiar, falando mal da holding familiar justamente por isso. E muitas pessoas se deparam com isso e realmente acreditam que holding familiar pode ser algo que pode ser errado, pode dar problema no futuro, justamente porque aquela situação que eu comentei com você. Nós brasileiros estamos cansados de pagar impostos. A gente é tão surrado com essa questão tributária que quando a gente se depara com meios de pagar menos impostos, nós mesmos julgamos aquilo como algo errado. Tá vendo que disparidade que nós mesmos criamos dentro desse estado absurdo que nós temos? Resumindo então, para esse vídeo não ficar muito extenso. Essa ADIM 2446, julgada pelo STF, ela foi muito importante porque ela delimitou, ou melhor, ela fez uma interpretação conforme a Constituição do artigo 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional. E nessa interpretação ficou bastante claro a necessidade de ser promulgada uma lei ordinária para delimitar os poderes do fisco quando ele vai fiscalizar determinada conduta do contribuinte. O julgamento dessa ADIM, então, ela trouxe limites contra as arbitrariedades do fisco em detrimento do contribuinte, dando assim
maior segurança jurídica para o próprio contribuinte. E esse julgado também ele reconhece a liberdade do contribuinte de organizar o seu patrimônio. Cabe ao contribuinte, portanto, escolher da melhor maneira, como ele entender, dentro daquilo que faculta a lei, sobre como ele deve organizar o seu patrimônio, buscando uma melhor organização, uma melhor proteção e também uma maior economia tributária. Outro ponto muito importante desse julgado é a segurança jurídica do planejamento patrimonial feito através das holdings. Porque esse planejamento sendo feito conforme a lei nos autoriza, conforme ela determina, e ainda assim gerando uma grande economia tributária, isso está sendo feito dentro do nosso ordenamento jurídico, sem afronta, sem fraude, sem simulação, nada disso. E outro ponto bastante importante é a clareza sobre o que vem a ser uma fraude ou uma simulação. Não é simplesmente o contribuinte conseguir uma eficiência tributária, uma economia tributária, que ele pode então ser enquadrado como uma fraude ou simulação. Esses pontos então foram os mais importantes desse julgado e precisam então estar aí como um ponto de atenção para você. Principalmente para você que almeja fazer sua holding familiar e às vezes se depara aí com alguma notícia deturpada na internet, principalmente envolvendo essas questões de fiscalização. E fiscalização é algo que é sempre muito bem-vindo, porque se você não sabe, esse universo de holding é algo gigantesco e muitas pessoas mal intencionadas utilizam esse sistema para esconder patrimônio, para deixar de pagar suas dívidas, fraudar direitos de terceiros, fazer lavagem de direito, enfim. E é por isso que a fiscalização sempre tem que acontecer. E dentro dessas fiscalizações pode ocorrer, obviamente, de uma holding familiar vir a ser fiscalizada. E se ela foi feita da maneira correta, qual é o problema disso? Nenhum. Então fique muito tranquilo quando você vê esse tipo de coisa, essas matérias sensacionalistas e equivocadas nesse universo da internet. Então é isso, espero ter sido claro com você nesse conteúdo que eu acabei de trazer. Dou os créditos de tudo que eu acabei de falar para você ao grande especialista em planejamento patrimonial da família, Dr. Bruno Couto Rocha, de Belo Horizonte, um profissional que sempre disponibiliza para nós desse universo da holding familiar grandes conhecimentos jurídicos. E por fim, o meu último recado, se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição, seja muito bem-vindo. Nos vemos então no nosso próximo conteúdo.